e também no Facebook. Basta acessar a página da TV Transamérica, de segunda a sexta-feira, das 9h30 às 10h30. Espero por você! Em Pinhais, o imposto que você paga se transforma em educação. São novas unidades de ensino, educação em tempo integral, alimentação escolar de qualidade e formação para os profissionais da educação. O índice da educação básica em Pinhais é um dos melhores da região. Regularize suas dívidas com o Refip 2019, com descontos de até 100% nos juros e multas, e ajude Pinhais a crescer ainda mais. Em Pinhais, o trabalho não para. Dengue, zika, chikungunya. Falamos ao vivo do Mundo Consciente. Aqui todo mundo tampa a lixeira, tira a água do pneu, põe areia no vaso de planta. Nossa, quanto mosquito aqui! Ô vizinho, colabora aí. Por que você ajuda a mudar? Porque eu quero o mundo consciente. E você? Olá, amigos telespectadores da TV Transamérica, estamos ao vivo com mais um programa Verdade e Expressão, diretamente dos nossos estúdios pelo canal 59 TV Aberta e também pelas nossas redes sociais, o Facebook da TV Transamérica, Facebook do Verdade e Expressão, o Instagram da TV Transamérica e o YouTube da TV Transamérica. Transamérica, que é um canal multiplataforma. Hoje recebo aqui, dando sequência à série de entrevistas com os prefeitos do Paraná, diversas cidades, municípios do Paraná, para a gente conhecer melhor. Recebo aqui um prefeito de uma cidade muito importante no nosso estado, Guaratuba, prefeito Roberto Cordeiro Justus, prefeito de Guaratuba. Boa noite, prefeito, uma honra recebê-lo aqui no programa Verdade e Expressão, para a gente falar um pouco mais sobre Guaratuba. Boa noite, Rafael, boa noite a todo mundo que está nos assistindo. Prefeito, lendo aqui o seu currículo, vi que você já é advogado, já atuou na área. Me conta um pouco aí da sua trajetória antes de ingressar aí na política. É verdade, eu comecei na faculdade muito cedo e já no primeiro ano estagiando, no primeiro ano de faculdade já estagiando, depois de algumas experiências entrei num escritório de advocacia, do qual eu acabei ficando lá como gerente de área e depois me efetivei como sócio do escritório. Fiquei mais de 10 anos no escritório aqui em Curitiba, quando vivi ali aquela crise dos 40 anos, só não, eu preciso fazer alguma coisa diferente e daí veio a ideia de, junto com a minha esposa e com as minhas filhas, ir morar em Guaratuba. E até por conta do vínculo político que a família tem com a cidade, meu pai, o deputado Nelson Justus, é o deputado que representa a cidade na Assembleia Legislativa, e na época minha tia, irmã da minha mãe, a Evani Justus, era prefeita. Mesmo que eu tivesse ido lá para Guaratuba para fazer qualquer outra coisa, a opção da política ela sempre existiria. Aí eu assumi a Secretaria de Administração do governo da Evani e lá pude ter um pouco do conhecimento ali da rotina do dia a dia, de trabalhar no poder público, na administração, e meio que como consequência disso surgiu a minha candidatura a prefeito da cidade. Pelo Democratas você está... Democratas. Sempre teve filiado ao partido? Sempre. Eu nunca fui político. Na realidade, a política ela apareceu quando eu decidi ir para Guaratuba, né? Eu já era filiado ao Democratas, por ser também o partido do deputado Nelson Justus, e me lancei candidato a prefeito também pelo partido.
E a advocacia desgastou? Foi por isso que você... que é uma profissão desgastante. Não diria que é desgastante, mas eu acho que a gente, queira ou não, você acaba tendo uma rotina muito forte de acordar cedo. Eu brincava, que eu falava para minha esposa que eu acordava cedo e me vestia para casamento todo dia, né? E daí vai para o escritório, faz as petições, trabalha lá de manhã, volta para casa, volta para o escritório, vai até altas horas da noite e volta para casa. Quer dizer, era uma coisa muito maçante, né? E eu acho que quando você chega ali naquela idade, ali perto dos 40 anos, você acaba revisando muito os teus planos, os teus sonhos, né? Eu percebi ali que eu ainda vivia os sonhos, muitos deles já realizados, né? De casar, de ter a minha família, de ter o meu apartamento, de ter conseguido fazer as minhas viagens. Então eu precisava de um novo desafio, né? E nós, junto com a Flávia, nós decidimos que a gente ia tentar alguma coisa empresarial, talvez um empreendimento lá em Guaratuba, né? Mas como eu lhe disse, quando eu até comentei com o meu pai que eu estava indo para lá, ele falou, não, mas primeiro você vai ter que tentar dar uma sequência aqui na política, e aí se o nosso grupo não vê isso com bons olhos, não aceitar, daí sim você faz o projeto que você quiser. Mas eu entrei na Secretaria de Administração, gostei, eu acho que o grupo também, o grupo político aceitou bem, e aí estamos aí nessa briga aí na frente da nossa cidade. Agora, você que é advogado sabe que hoje a administração pública ela sofre um controle muito rígido. E eu costumo dizer aí para os prefeitos que, dependendo do caso, você pode estar colocando o seu patrimônio em risco sendo um gestor público hoje. Como que você encara isso? É verdade. Tem gente que diz que tem que ser muito louco para você se lançar na vida pública. Agora, advogado, então, que você sabe Sim. as responsabilidades que você está assumindo, a dificuldade que é você dominar todo o fato, né, tudo que está acontecendo lá dentro da prefeitura, é algo bastante desafiador. Mas eu posso te dizer que ele compensa, o sacrifício compensa. A gente se desgasta, a gente muitas vezes é criticado injustamente, porque muita gente não está preparado ainda para esse novo tipo de política, né? Uma política de transparência, uma política de você privilegiar o interesse público e não o interesse específico do teu eleitorado, né? Você tem que governar para todos a população e não para aquele grupo menor que votou em você e que de repente quer algum favor específico próprio, né, individual. Eu sempre comento com as pessoas que o termo não é bom, Rafael, mas eu vejo assim que nós estamos num momento de transição da velha política para a nova política. O termo, eu disse, não é bom, mas a gente consegue perceber que até pouco tempo atrás era muito comum a pessoa trocar o voto por favor, era muito comum a pessoa avaliar a tua gestão por aquilo que você fez exclusivamente para ela, né? Você pode ser um grande gestor administrativo, mas se você não arrumou a minha rua, se você não resolveu o meu problema com o alvará, se você não cancelou a multa ou qualquer coisa, não conseguiu emprego para minha filha, para o meu filho, aí você não vale nada, você não presta. Essa era uma forma antiga de se fazer política. Agora não, eu acho que todo mundo sabe, todo mundo quer uma política mais voltada para o interesse público, voltada para a coletividade, né? Só que você não consegue migrar da política velha para a nova de uma hora para outra virando uma chave. Então eu acho que todo mundo que está à frente das gestões administrativas hoje, nós temos essa grande missão que é fazer essa transição, mostrar inclusive para a população que não tem mais como a gente fazer aquela administração pública, aquela gestão como era feita antes, mas sim com toda essa preocupação em relação
a transparência, os órgãos de controle e tudo mais. Agora, Guaratuba é uma cidade que tem uma idade considerável, 248 anos, eu estava vendo, e é uma cidade grande em termos de território, uma das maiores do Paraná, tem 1.325.883 quilômetros quadrados. Sim. Tem aproximadamente, pelo IBGE 2018, 36.595 habitantes. Só que é uma cidade que sofre muito com a variação por causa das temporadas, né? Finais de semana, feriados. Sim. Então, isso com certeza reflete muito no movimento econômico da cidade. Como que você lidar com isso? Eu brinco quando as pessoas perguntam para mim quantos habitantes tem em Guaratuba, eu falo, depende do dia que você me pergunta, né? E até mesmo da hora que você está me perguntando. A população de Guaratuba numa sexta-feira à noite é bem mais alta do que de uma segunda-feira à noite, né? Então a gente tem uma sazonalidade durante a semana, de segunda a domingo, e ao mesmo tempo os períodos de alta temporada, de férias e tudo mais. Esse é um grande desafio e eu acho que é a grande virtude da nossa cidade. Você conseguir, por exemplo, o censo do IBGE está defasado um pouquinho, vai ter um novo censo ano que vem, então a gente já imagina que nós já passamos de 40 mil habitantes permanentes. Permanentes. Mas você imagine sair de 40 mil habitantes e pular para 1 milhão de pessoas numa virada de ano ou num carnaval e conseguir acomodar toda essa turma em hotéis, o trânsito funciona, a rede de água, esgoto funciona, a gente não tem bloqueio, não tem apagão de energia, quer dizer, o sistema de coleta de lixo, de varrição funciona. Então esse é um grande desafio e é algo que nos coloca numa situação de destaque no mapa do turismo nacional. E especificamente em relação à questão de arrecadação, você tem muita variável em razão desse movimento de pessoas na cidade? Olha, eu vou te dizer que eu estou torcendo para que o Bolsonaro aprove essa reforma da Previdência e avance para a reforma tributária. Uhum. Porque, infelizmente, os municípios não conseguem fazer a fiscalização dos tributos como o ISS, municípios do tamanho, do porte de Guaratuba, né? Como o ISS e outros tributos, o próprio ICMS. Nós não temos uma agência da Receita Estadual lá na nossa cidade. Então, é muito difícil você perceber, você sentir um aumento da arrecadação no comércio por conta desse grande volume de pessoas. É lógico que ele acontece, mas no final das contas, para o bolso mesmo do município ali, do nosso secretário de Finanças, o que acaba sendo representativo é o IPTU e os repasses do governo federal e o governo estadual. Agora uma questão, você falou da questão da reforma previdência, reforma tributária, mas uma coisa que se discute até, recentemente veio o Guto Silva aqui, chefe da Casa Civil, a gente falou sobre a forma de distribuição das receitas. Sim, que deveria a revisão do Pacto Federativo. Exatamente. A questão é que hoje chega na União, o Estado, e eles vão distribuindo. E quando, na verdade, deveria ser o contrário, né? Se eu não me engano, é algo em torno de 70% de toda a arrecadação que não fica para os municípios, né? Vai para o governo federal e aí a gente tem que ficar indo para lá. Inclusive, amanhã eu estou indo para Brasília, para tentar conseguir recuperar um pouco do dinheiro que foi recolhido na nossa cidade a título de imposto de renda, contribuições e tudo mais. Isso é muito desgastante, isso sacrifica muito, até porque hoje os municípios eles têm assumido responsabilidades que pela Constituição Federal seriam de obrigação dos estados e do governo federal. A gestão da saúde, por exemplo, né? O Sistema Único de Saúde ele prevê que os municípios teriam que ficar apenas com a atenção básica e os pronto-socorros, que é o atendimento de urgência e emergência. Mas como é que eu explico para um cidadão nosso lá que a gente não tem, por exemplo, um especialista,
um obstetra ou um ortopedista, né? E a gente acaba contratando médicos cardiologistas, especialistas, se sacrificando demais para ter equipamentos, aparelhos que façam esse atendimento também. Para você ter uma ideia, mais de 30% do que a gente arrecada hoje a gente gasta com saúde. Isso é muito preocupante para os municípios, quando o ideal seria ficar em torno de 15%, 20%. Mas com esse problema todo da divisão da receita e ainda essa, vamos colocar entre aspas, essa omissão por parte do governo federal, principalmente, na alta complexidade, ou mesmo na educação, né? Lá em Guaratuba nós temos, todos os alunos têm transporte escolar, inclusive o estadual. E muito disso é financiado, é pago com o recurso do município. Então, precisava sim dar uma boa mexida nisso daí, para que a gente pudesse pelo menos pagar por esse serviço. Até porque daí você depende de um deputado, de alguma articulação, e às vezes é para arrumar uma rua, alguma obra simples, às vezes você precisa ir buscar recurso, uma burocracia. Eu posso te assegurar que hoje todas as ruas que a gente pavimentou lá na nossa cidade foram graças ao governo do estado, né? Graças a Deus a gente sempre teve um apoio muito forte do João Carlos Ortega, que hoje está à frente da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano. O Ratinho tem sido um grande parceiro. E então a gente consegue fazer isso, mas Guaratuba especificamente nós não temos um deputado federal ainda com uma atuação bastante forte na nossa cidade. Há agora fortes indicativos de que nós vamos ter, mas até então nós recebíamos muito pouco dinheiro do governo federal, acabava tendo essa dependência muito forte do governo estadual. Por isso que eu sempre digo que Guaratuba deve muito ao deputado Nelson Justus, que faz o que ele pode e até um pouco mais pela nossa cidade. Agora, em relação à saúde, você mencionou que vai quase 30% da arrecadação do município. Como que está hoje os médicos ali, a contratação dos médicos hoje no município? Voltando um pouquinho àquela situação que eu comentei com você de política nova e política velha, eu defini como prioridade para a minha gestão a saúde, educação e segurança, né? Por quê? Lógico que porque é o que você mais vê de queixa, especialmente na mídia e conversando com as pessoas, mas é porque se você investe nessas áreas, você alcança a população como um todo, né? Ao contrário de, por exemplo, Guaratuba tem 300 quilômetros de ruas, vias urbanas para serem pavimentadas. No máximo eu vou conseguir pavimentar aí 30, 40 quilômetros, né? Então fica uma coisa mais dirigida e você, mesmo priorizando as vias de maior fluxo, você acaba não conseguindo alcançar todo mundo como você consegue na saúde e na educação. Então o nosso trabalho na educação ele tem sido bastante intenso. Nós estamos reformando todo o nosso pronto-socorro, vamos aumentar os leitos ali de atendimento de urgência e emergência. Os nossos postos de saúde, todos eles têm as equipes completas, conforme preconiza o SUS, né, com auxiliares de enfermagem, técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos. Nós temos o plano de saúde da família também bastante completo, os agentes comunitários de saúde fazendo um trabalho fantástico. Nossa farmácia tem todos os medicamentos que estão preconizados na lista do SUS, não falta remédio na cidade. E mais um pouco ainda, né? Nós compramos esses remédios, inclusive, pelo consórcio de saúde, consórcio intermunicipal de saúde. Enfim, nós fazemos tudo que é de competência do município e mais um pouco. Para você ter uma ideia, nossos postos de saúde todos têm cadeiras de dentista, com dentista, todos têm eletrocardiograma, aparelhos de eletrocardiograma, então as pessoas conseguem lá fazer o seu monitoramento do coração, pressão, diabetes. Mas é curioso, porque quando você investe nessa área, é muito comum as pessoas
acharem ainda que você só está fazendo aquilo que é a tua obrigação, não faz mais do que a obrigação, e fica aquela expectativa pelo benefício próprio, né? Então é um desafio até para a gente que está fazendo essa nova política, que está participando dessa transição, conseguir reverter isso para a avaliação da administração, né? Quer dizer, poxa vida, um pouco tempo atrás eu conversei com um senhor que falava para mim que reclamava das ruas, reclamava da rua. E aí eu perguntei para ele, tá, eu já entendi, tem mais alguma queixa? Não, o resto tá bom. E o que é mais importante para você? Agora me diga, o que é mais importante? Ele falou, minhas filhas, né? Eu falei, e o que as tuas filhas fazem? Elas estão lá na creche, está tudo ótimo, está uma maravilha. Eu falei, pois é, então perceba que o teu prefeito, enquanto você está preocupado com a rua, o teu prefeito está preocupado com aquilo que é mais importante para você, que é a educação e a saúde da tua família, né? Mas é difícil, a gente acaba tendo que explicar para que eles possam perceber essa nova realidade que a gente vive. Agora, em relação até um telespectador perguntou, aquele incidente que teve com aquele médico lá, a forma de contratação que tem hoje na prefeitura de Guaratuba, que parece que aquele médico lá, a terceirizada, que só para esclarecer que ele vai... aquilo ali foi a terceirizada atrasou o pagamento, era terceirizado o serviço. Não, aquilo ali, até agradeço a oportunidade de explicar, mas eu não quis nem perder meu tempo com aquilo, porque aquilo era de uma... maldade tamanha que eu não quis nem me perder o tempo com explicação, mas nós vivemos hoje, a nossa estrutura da saúde, ela é toda voltada para os 40 mil habitantes. Quando chega aquele 1 milhão de gente na temporada, nós precisamos nos socorrer do governo do estado, tanto na área da saúde, como também na área da coleta de lixo, varrição de praia. Enfim, o governo do estado ele sempre nos apoia, afinal de contas, não tem uma cidade do estado do Paraná que não seja representada por alguém na nossa cidade. Eu brinco que é a hora que eu viro o prefeito dos prefeitos 399 do Paraná, municípios. E aí, eles se vingam e vão tudo pedir as coisas lá para mim, né? Mas o que aconteceu ali? Então, nós temos um consórcio intermunicipal de saúde, né? E esse consórcio intermunicipal de saúde, ele fez um processo de licitação para contratar uma empresa que prestasse esse serviço médico para o período da temporada, né? E o recurso para fazer esses pagamentos vinha do governo do estado. Pois bem, o governo do estado repassou esse dinheiro, todo ele certinho, para o consórcio, e o consórcio, por sua vez, estava com o dinheiro lá guardado. O que ficava faltando? Que a empresa apresentasse a prestação de conta desse médico, né? Que esse médico apresentasse, olha, trabalhei tantas horas, fiz tantos atendimentos e tudo mais. Depois que ele faz isso, ele tem 30 dias para receber. Estava tudo dentro do prazo, não houve atraso, ele não ficou sem receber, e o mais interessante é que ele sabia que era assim. Porque quando ele assinou o contrato, ele já sabia que o pagamento dele ia ser daquela forma. Então, eu vejo aquilo como uma tentativa infantil até de atacar a minha gestão, ou de repente até de se promover, mas você pode ter certeza, a saúde do nosso município ela é referência em todo o estado do Paraná. E tem um programa interessante aqui da imunização da gripe. 84% vocês conseguiram atingir do município inteiro. Sim. Foi no último dia 17 de junho. Tem mais alguma outra campanha de saúde aí para frente? Nós temos vários programas, né? Nós temos um programa Mãe Guaratubana, por exemplo, que dá, em todo ele inspirado no Mãe Curitibana, mas ainda mais complexo, que faz todo o programa de neonatal tanto para a grávida como também para a criança quando ela nasce. E nós temos o nosso departamento lá de epidemiologia,
que está todo ele informatizado, que faz todo um controle das doenças que merecem essa atenção por parte da epidemiologia. E eu acho que o programa Saúde da Família ele é fantástico, porque as pessoas que vivem na capital ou que conseguem ter um plano de saúde, que tem clínicas particulares, às vezes não conseguem entender a dimensão do trabalho do SUS e do programa Saúde da Família, onde você tem um médico que visita a tua casa, que acompanha a saúde de toda a família, que tem um prontuário eletrônico que presta essas informações para o governo federal, né? Então, esse programa é fantástico. Nós, para você ter uma ideia, a gente leva oxigênio para as pessoas que precisam de tratamento com oxigênio na casa delas, uma gama enorme de serviços de saúde que nos enche de orgulho. Você pode ter certeza. Eu diria para você hoje que se você conversar com o guaratubano, ele vai dar nota 10 para a educação municipal, para os nossos CMEs, com escolas e creches todas reformadas, material escolar de primeira qualidade, as carteiras, equipamentos de educação, todos eles, as professoras felizes recebendo seus planos de cargos e salários, tudo em dia e tal. E ele daria uma nota 9 para a saúde, porque apesar de todo esse esforço nosso da gestão no que diz respeito à infraestrutura, pagamentos dos funcionários em dia, gratificações, progressões e tudo mais, o próprio fornecimento de remédios, equipamentos e tudo mais, nós ainda precisamos melhorar um pouquinho o atendimento, né? Ainda não, especialmente quando vem médico de fora, quando a contratação é sazonal, a gente precisa ainda vencer esse obstáculo de preparar um pouquinho melhor o atendimento. Mas tirando isso, pode ter certeza, eu afirmo aqui para você e para todos que estão nos assistindo, a nossa saúde ela é referência e ela é muito elogiada, tanto por quem usa isso na rotina, ali no dia a dia, o morador, como para quem vem de fora. E é curioso até, que às vezes as pessoas falam assim, mas eu queria muito morar em Guaratuba, você já deve ter ouvido falar isso, mas lá não tem hospital, né? E aí, enquanto não tiver hospital, eu não vou para lá. Você pode ter certeza, eu estava até com um conhecido meu que teve um ataque cardíaco lá em Guaratuba, e ele falou, olha, se eu tivesse tido esse ataque cardíaco em Curitiba, eu estaria morto, porque não daria tempo de eu chegar no hospital. E lá não, lá você está do lado do pronto-socorro, nós temos todos os recursos para estabilizar o paciente. E aí sim, muitas vezes existe aquele sacrifício para conseguir uma vaga no hospital do SUS, ou até mesmo um sacrifício para conseguir uma UTI móvel para fazer esse deslocamento. Mas aí a gente já está dependendo do governo do estado, do governo federal. Mas a nossa parte, eu, graças a Deus, estou tranquilo que nós fazemos muito bem. Legal, eu estou aqui com o prefeito de Guaratuba, Roberto Cordeiro Justo, confundi com o seu pai, o Nelson. Meu pai é Nelson Roberto. Nelson Roberto. Você é Roberto Cordeiro Justo, prefeito de Guaratuba, e nós vamos fazer um breve intervalo com as notícias da semana com o nosso jornalista Pedro Lima. Boa noite, Pedro Lima. Olá, doutor Rafael. Boa noite ao prefeito. Vamos lá. Com um placar de 47 votos favoráveis e 28 contrários, o Senado Federal votou, na semana passada, pela derrubada do decreto presidencial que flexibiliza a posse e o porte de armas no Brasil. A anulação definitiva do decreto depende agora da confirmação do plenário da Câmara dos Deputados, o que pode ocorrer ainda em junho. Por enquanto, o texto do presidente Jair Bolsonaro continua em vigor. Na última terça-feira, a maioria dos senadores votaram favoráveis ao projeto do decreto legislativo do senador Randolfo Rodrigues da Rede, que suscitou o decreto 9.785. Por meio desse documento, o presidente da República regulamentou diversos pontos da Lei 10.826 de 2003, o chamado Estatuto do Desarmamento, com mudanças em regras e procedimentos para aquisição, o cadastro, o registro, a posse e o porte e a comercialização de armas de fogo e de munições.
O PDL aprovado anula ainda o decreto 9797 de 2019, que promoveu alterações no decreto inicial de Bolsonaro. O PDL passará ainda pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, antes de ir ao plenário. Mas a base parlamentar governista, ministros e o próprio presidente Bolsonaro já iniciaram articulações e negociações para impedir que a norma perca a validade. No entanto, a tarefa do governo não será fácil. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, classificou de, entre aspas, frágil a defesa que o governo faz do decreto. A avaliação foi feita durante uma audiência pública com o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, que foi à Câmara para prestar esclarecimentos sobre o decreto. Há ainda a possibilidade da norma ser cancelada pelo Supremo Tribunal Federal, que vai começar a analisar, nesta quarta-feira, dia 26, ações dos partidos Rede, PSOL e PSB, que pedem a suspensão dos efeitos do decreto das armas. Com informações da agência Senado e as imagens são de Marcos Oliveira. Voltamos ao estúdio. Legal, obrigado, Pedro Lima. Prefeito, uma pergunta que eu sempre faço para todos que passam aqui, todos os prefeitos. A gente está falando em reformas aí no país, reforma da Previdência, tributária, até se fala em reforma política, mas o grande fato hoje é que a gente tem um grande problema com a máquina pública, que hoje ela custa muito caro. E eu gostaria que você falasse sobre Guaratuba. Quantos funcionários públicos nós temos, funcionários concursados, cargos em comissão, os aposentados? Como que você está lidando com essa despesa aí que você tem? Eu não tenho os números exatos, mas mais aproximadamente a gente tem 1.400 funcionários trabalhando na prefeitura, sendo que desse número, 100 são comissionados, né? Nós temos uma dificuldade muito grande. Nós temos lá um Instituto de Previdência, né, próprio, regime próprio, deficitário. Então, todo ano nós temos que apurar o déficit atuarial e fazer um aporte para garantir o recebimento da aposentadoria dos nossos funcionários. E eu acho que hoje o que mais complica ali a nossa vida tem duas coisas ali que são bastante sensíveis para a prefeitura. Primeiro, o fato de você estar muito limitado àquele índice de contratação do imposto pela lei de responsabilidade fiscal, né? Então a gente tem que ter gastar no máximo 50% do que arrecada, né, com a folha de pagamento. Quando você tem uma cidade como Guaratuba, que tem plano de cargos e salários extremamente benéfico, favorável para o funcionalismo, com progressões muito significativas, não só ano a ano, mas conforme o funcionário vai aprimorando o seu conhecimento, você já tem naturalmente um aumento da folha todo ano, né? E aí você, ao mesmo tempo, você tem uma cobrança por parte dos órgãos de controle para que você aumente o número de vagas em creche, para que você contrate mais médicos, e aí você fica de mãos atadas. Quer dizer, eu tenho, por exemplo, a gente falou de imposto. Para eu poder aumentar a arrecadação de ISS na cidade, eu precisaria contratar fiscais que ganham bem para poder fazer esse serviço. Mas eu não posso contratar porque já estouraria o meu índice, né? Mesmo imaginando que o serviço deles fosse ótimo e que aumentasse a arrecadação lá, primeiro eu teria que contratar, né? Então, acho que isso engessa bastante e eu acho que passaria por uma análise me faltou a palavra, do servidor público, da estabilidade do servidor público, né? Eu posso assegurar para você que em 2 anos, a gente exonerou mais de 10 servidores públicos por algum tipo de falta administrativa. Mas é muito difícil. Essa é a razão de não ter concurso há um bom tempo. Essa é uma das razões para não ter concurso. Que é uma das perguntas que chegaram aqui. Você não consegue fazer o concurso, né? E aí voltando àquele desafio que se falou do advogado querer ser prefeito, né? Você fica entre a cruz e a espada, quer dizer,
O Ministério Público quer que você faça o concurso para você, por exemplo, ter mais médicos para a população e, ao mesmo tempo, ele quer que você não contrate ninguém para que você não estoure o índice da lei de responsabilidade fiscal, né? Como é que resolve isso? Talvez revendo o plano de cargos e salários e nunca mais saindo na rua, né? Cortando os privilégios e tudo mais. Ou então fazendo essas exonerações, né? Você mandando embora o funcionário público que não vai trabalhar, que tem faltas recorrentes, ou enfim. Mas é muito difícil, é muito difícil. Então, eu acho que rever essa situação seria algo bastante importante para que a máquina, a estrutura pública ficasse mais leve e a gente conseguisse trabalhar de uma forma mais eficiente. Um aspecto importante que é até interessante não só para quem mora, mas para o turista ou para quem usa aquele trecho ali, a gente teve uma audiência pública sobre a questão da licitação do ferry boat. Parece que em 2020 está previsto para ter disponibilizar mais 3 embarcações. Você acredita que isso aí possa facilitar aí a questão do trânsito ali das pessoas? Veja bem, sempre que me perguntam se eu tenho... E daí eu já li essa pergunta, até desculpa, a questão da ponte, né? Se um dia você vai viabilizar a ponte lá para Guaratuba, tendo visto que é uma baía, que é uma coisa que afeta muito a questão até do emprego, né? É isso aí. E é isso que eu ia te dizer. Sempre que me perguntam se eu tenho algum tipo de projeto específico para o turismo náutico, para a geração de emprego ou alguma coisa em que eu realmente eu tenha dificuldade aqui de fazer uma coisa específica para isso, eu digo que Guaratuba tem sempre o projeto da ponte sobre a Baía de Guaratuba. E por que eu falo isso? Porque o dia que nós tivermos a ponte sobre a Baía de Guaratuba, Guaratuba passa para um outro patamar de econômico, de emprego, de turismo, enfim. Por quê? Porque hoje o empresariado vê a nossa cidade como uma ilha de 40 mil habitantes. E muitas vezes ela não é um mercado suficiente para você ter, por exemplo, concessionárias de veículos, lojas de departamento, shoppings, uma concorrência saudável no comércio, nos restaurantes, na hotelaria, né? Empresas de grande porte da construção civil e tudo mais, supermercados e tudo mais. Agora, quando você faz a ponte, o simples fato de você ligar Guaratuba aos outros municípios do litoral, isso é curioso, porque Guaratuba faz fronteira com Paranaguá, com Morretes, com Matinhos, né? E aí Garuva, Itapoá e Tijucas do Sul. Mas a gente sempre fala que a ponte liga com Matinhos. Mas a partir do momento que se fizer essa ligação, você cria um mercado de 100 mil habitantes, né? 40 de Guaratuba, mais 40 de Matinhos. E aí nós passamos a ser uma das 15 cidades mais populosas do Paraná, e chamamos toda a atenção do capital, do investidor para a nossa cidade. Então, eu vou, sempre que for perguntado sobre isso, eu vou defender a ponte, especialmente quando estiver à frente da administração da nossa cidade. Mas a gente sabe também que não é fácil. Pra você ter uma ideia, eu estou fazendo uma ponte de 60 metros de comprimento lá na área rural, lá no Cubatão. Já está no 2º ano que nós estamos construindo ela. E é uma dificuldade, uma burocracia, e depende de certidões, e liberação de recursos, e liberação e das licenças ambientais, e programas compensatórios, tudo, que eu não consigo imaginar quanto tempo. E olha que o governador Ratinho Júnior tem sinalizado que vai fazer a ponte. Quanto tempo levaria para se fazer isso, né? E aí, se a gente não tem esse prognóstico, nós precisamos dar mais eficiência para aquilo que está operando lá, que é o ferry boat, né?
Então, nós participamos dessa audiência. Acredito que hoje, o problema é que hoje o ferryboat já é bastante eficiente, ele funciona bem. Agora, não adianta, quando você tem pouco movimento, ele acaba tendo que esperar mais para encher o ferry, para poder compensar a viagem. E aí, sabe quem que é mais sacrificado nisso? Os alunos, os estudantes de Guaratuba, especialmente os universitários, que têm que ir para Paranaguá, que precisam ir para Matinhos, para as aulas. E aí, na hora de voltar, leva 1 hora para você voltar de Matinhos para Guaratuba, né? E o pessoal que busca o hospital regional lá em Paranaguá, né? O hospital regional do litoral, dependendo da situação, muito embora o pessoal ali da F&As, quando tem uma ambulância, alguma coisa, eles apressam ali e atravessam. Mas é um grande desafio. E fique bem claro isso, que são essas pessoas que seriam as mais favorecidas com a construção da ponte. Os alunos, o comércio, os moradores em geral ali. E não os caminhoneiros, como tem gente que defende tanto isso. Ah, mas se você fizer a ponte, Guaratuba vai ser destruída pelo grande fluxo de caminhões que vai passar pela cidade. Esse é o típico tema que as pessoas repetem, especialmente cidade de interior, repetem sem pensar. E eu queria deixar aqui o desafio para vocês que estão nos assistindo agora. Da onde iria e para onde iria esse caminhão se a gente tivesse a ponte de Guaratuba? De Paranaguá para Itapoá? Mas e quem é o cara que importa alguma coisa em Paranaguá e manda entregar em Itapoá? E o pessoal que vai exportar, né? Se ele vai exportar ali por Santa Catarina, ele faz a 376, ele não vai pela 277, atravessa Guaratuba, para daí entregar em Itapoá, Itajaí, que quer que seja, né? Então, a ponte ela só seria um facilitador para a logística de containers vazios, que existe mesmo, acaba acumulando muito container vazio num porto, precisa tirar de lá e levar para outro. Mas isso já existe, isso já é feito através das balsas e não tem gerado nenhum tipo de impacto para o trânsito da nossa cidade ou para a nossa infraestrutura. Mesmo que aumente um pouco, são caminhões leves que não teria dificuldade nenhuma. Então, quem é contra a ponte de Guaratuba, se valendo desse argumento, precisa repensar um pouco, porque pode estar até atrapalhando a gente nessa luta aí tão importante pelo desenvolvimento da nossa cidade e geração de emprego e renda para a população. Agora, a gente falou bastante sobre a saúde, agora partindo para a área da segurança, a gente sabe que é um problema em todos os municípios, principalmente que, de fato, há aí uma falta de efetivo no Estado, na Polícia Militar, tanto na Polícia Militar quanto na Polícia Civil. E Guaratuba sofre essa questão de, nas temporadas, feriados, ter muito mais gente. Como que funciona? Vocês contam com o Estado? O Estado dá toda a logística para vocês? Verão Paraná. Sempre o efetivo da Polícia Militar Civil, Ambiental, o governo do Estado separa lá um bom efetivo para fazer esse atendimento aqui do veranista. E fora do período de temporada, nós evoluímos muito na segurança pública. Embora não seja competência do município, né, nós veja, eu sou muito cobrado por não ter guarda municipal. A guarda municipal ela só é obrigatória para cidades com mais de 50 mil habitantes. Mas é lógico que a gente queria ter a guarda municipal. Só que você teria que contratar, são funcionários caros que geram uma despesa e aí você está limitado pelo índice da Lei de Responsabilidade Fiscal. Com um detalhe, você estaria contratando para melhorar a segurança pública, sendo que isso, pelo menos no papel, seria de responsabilidade maior do governo do Estado e do governo federal. Mas nós evoluímos muito nessa área, né? Até na época da campanha, eu fui muito cobrado pelo eleitor, pela população, que dizia que as gestões anteriores elas tinham focado muito no asfalto, na rua, que na verdade é o que é uma responsabilidade muito própria do município, né?
a zeladoria, como diz o nosso prefeito da capital, aqui da nossa capital, Rafael Greca. E eles diziam assim, mas o prefeito, ou o candidato na época, o asfalto ele não gera emprego, o asfalto ele não põe comida na mesa, o asfalto ele não tira as nossas crianças da rua, e nossas crianças estão à mercê da criminalidade, né? E aí daí veio a ideia da prefeitura oferecer o contraturno escolar. E hoje já são mais de 400 crianças que têm aula de balé gratuita em todos os ginásios do município, artes marciais, jiu-jitsu, karatê, dança. E aí isso evoluiu também para a terceira idade, evoluiu para os esportes. Então nós temos hoje uma secretaria de esportes toda ela aparelhada, equipada, canchas de futebol sintético, pista de skate, enfim, uma gama enorme de opções em que você consegue resgatar essas crianças, né, e dar para elas um ambiente saudável de convívio com pessoas de bem, né. Nós também temos um sistema de monitoramento por câmeras bastante eficiente, e eu digo isso porque recebo muitos elogios por parte da Polícia Militar, do Governo do Estado. Os crimes eles acabam sendo bastante... Porque também tem isso, investir em segurança pública e investir na inteligência. Né? Se eu quiser aqui, de repente, te agredir ou até te matar, dificilmente alguém vai conseguir impedir. Sim. Agora, cabe aos órgãos do poder público investigar, processar, prender, condenar, né, e aplicar a pena. Né? Então, isso é muito eficiente lá na nossa cidade, o monitoramento por câmeras. E no ano passado, acho que a grande conquista da nossa cidade foi a reabertura da Companhia da Polícia Militar na nossa cidade, né? Foi algo que foi fechado em administrações anteriores e hoje tem feito muita diferença lá para a gente. O combate ao tráfico de drogas, especialmente o pequeno tráfico de drogas, aqueles das ruas, das esquinas, ele está muito eficiente, né? Perturbação de sossego, a presença da polícia na nossa cidade, ela se faz muito forte e dá muita tranquilidade para toda a nossa população. Então, eu posso encher meu peito de orgulho aqui e dizer que nós estamos indo muito bem, avançamos muito na saúde, na educação e na segurança do nosso município. E em relação à estrutura da cidade como um todo, eu vi que vocês estão buscando recursos junto ao governo do estado para tentar viabilizar um recurso para revitalização ali da orla. Você podia falar um pouco mais disso? Sim. Na medida em que a gente teve como prioridade das prioridades esses três setores, e graças a Deus nós estamos colhendo bons frutos e essas três áreas estão avançando muito positivamente. E eu sempre gosto de lembrar que quando você fala saúde, educação e segurança, você tem que ter um apoio muito forte da Secretaria de Bem-Estar Social e da Secretaria de Esporte e Lazer, né? Elas vêm dar todo um suporte para que isso aconteça. Os secretários estão entrosados, funcionários, então aí eu posso agora ficar mais tranquilo e deixar que as coisas caminhem com as próprias pernas. E me dedicar à infraestrutura da nossa cidade, né? Então, hoje mesmo, daqui a pouquinho, a Câmara de Vereadores vai analisar um pedido de uma autorização que eu estou pedindo para eles, para que eu possa fazer um financiamento de 20 milhões de reais para pavimentação asfáltica das vias urbanas, né? Da mesma forma, tivemos aqui em Curitiba, na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, onde o secretário Ortega nos anunciou a liberação de mais 800 mil reais para pavimentação urbana. Recentemente nós tivemos também a aquisição de patrolas e rolos e retroescavadeiras com dinheiro do governo Ratinho Júnior, a fundo perdido, para a gente poder fazer a manutenção das nossas ruas. Então vem um trabalho aí bastante intenso de manutenção das vias,
nós estamos revisando o contrato de iluminação pública, porque Guaratuba tem a primeira parceria público-privada do sul do Brasil, mas ela tinha algumas falhas, tinha alguns problemas, nós revisamos, está em fase de conclusão, e até o final do meu mandato nós vamos conseguir que toda a iluminação pública da cidade seja de LED, né? Então que também vai repercutir na segurança, né? E estivemos também falando tanto com o Márcio Nunes, que é o secretário de Desenvolvimento Sustentável e Turismo, quanto com o Ortega no SEDU. Deputado Nelson Justo, se não me engano, tem uma audiência com o governador Ratinho amanhã para tratar desse assunto, que é a engorda da praia, né? O clima realmente mudou muito nos últimos anos, a maré, eu não sei se tem uma interferência de todos os portos que foram construídos ao redor da cidade, porque a gente tem Itajaí, Navegantes e Itapoá, e agora tem Paranaguá, Antonina e quem sabe ainda Pontal, né? Então isso acaba interferindo ali nas marés e realmente a nossa praia ficou sem areia e acabou danificando a estrutura do nosso calçadão. Então nós pedimos e já fomos atendidos para que o governo do estado contratasse um projeto executivo de engorda da nossa praia, assim como está sendo feito em Matinhos. E pedimos, e isso será despachado agora nos próximos dias com o governador Ratinho, um investimento para que a gente possa recuperar a nossa orla para a temporada. Então nós temos lá situações em que o calçadão caiu, em que o paisagismo foi bastante prejudicado, nós precisamos recuperar as rampas de acesso à nossa praia, colocar pedras para evitar o desgaste do calçadão, e tudo isso eu tenho certeza que vai ter o apoio do governo do estado e nós vamos conseguir deixar a praia prontinha para receber os turistas na temporada. Agora, no que diz respeito de tentar aumentar aí a receita do município, você acha que o caminho é o turismo mesmo, tentar investir pesado no turismo para tentar alavancar a receita diante das limitações que o município tem aí? Antes de mais nada, eu queria deixar claro que quando eu assumi a prefeitura, poucos meses antes, a Câmara de Vereadores, portanto, na gestão anterior, aprovou uma revisão da planta genérica de valores do município, o que gerou um aumento bastante significativo do IPTU, né? E eu assumi a prefeitura, e você é advogado, você sabe que a gente não pode diminuir o valor, não tem o que fazer. Sim. Quando você reduz um imposto, você tem que apresentar uma outra fonte para compensar aquela redução. Mas o fato é que depois fui eu que acabei mandando os boletos nas casas das pessoas. Você que pagou a conta. Isso gerou um desgaste muito grande para mim. Então, eu estou dizendo isso porque eu nunca aumentei imposto e não vou aumentar imposto. Né? Da mesma forma, não tenho condições de fazer uma fiscalização mais eficiente nos outros tributos, né? Municipais principalmente. Mas eu não tenho a menor dúvida que se a gente quiser desenvolver a cidade, gerar emprego e renda para a população, a gente precisa investir naquilo que é vocação da cidade. Não adianta inventar moda. Qual é a vocação de Guaratuba? A vocação de Guaratuba é o turismo, a pesca e a agricultura. Poucos sabem, mas a nossa agricultura produz uma receita muito similar à da pesca, né? Você mesmo falou, Rafael, que é nosso território muito grande. Nós temos lá a plantação de banana, de palmito, pupunha, arroz, gengibre, maracujá, frutas, enfim, que geram uma receita bastante importante para a nossa cidade. Então, nós hoje estamos muito focados, nós fizemos um trabalho bastante interessante de apoio à agricultura, né? Inclusive com a construção da ponte sobre esse rio Cubatão, que ajuda muito
escoamento da nossa produção. A pesca, nós estamos agora dando todo o apoio para que o nosso pescador continue produzindo. Existem agora muitos entraves legais, inclusive, que estão jogando muito contra a produção, e questões ambientais também, muitas delas forçadas, né, para impedir que o nosso pescador trabalhe. E o turismo. Nesse ponto a gente tem investido bastante. Você veja, eu há pouco publiquei no meu Instagram a Praça Central, ela toda revitalizada, né? É algo que precisou ter muita coragem para ser feito, porque nós mudamos todo o layout da praça, mas hoje a gente vê uma praça cheia de guaratubanos, cheia de veranistas e cheia de turistas falando inglês, japonês, espanhol, e tirando foto da nossa igreja bicentenária. Nós temos também lá o terminal turístico pesqueiro, que ficou lindo, o pessoal tem ido todo dia lá, tem movimento, que fica ao lado da Praça dos Namorados, você tem uma vista maravilhosa da Baía de Guaratuba, né? Fizemos o letreiro, que foi a grande sensação da temporada, o pessoal virou um ponto de referência da nossa cidade. E o centro de eventos, né? Que nós poderíamos até pensar num barracão, numa estrutura para ser construída lá, mas a ideia foi fazer quase 30 mil metros quadrados de piso plano, com infraestrutura para água, esgoto e energia elétrica, e testar, esperar ver qual era o potencial daquilo. E foi tão bacana que a gente conseguiu realizar até um rodeio em plena temporada de verão lá na nossa cidade, que foi um sucesso, né? Depois tivemos uma festa particular, que foi o feijão da Fundação Bertoncello, que foi servido uma feijoada para mais de 4 mil pessoas, e aí shows nacionais, de renome internacional, enfim, aquele espaço, ele mostrou todo o seu potencial, e é algo que vai sendo aprimorado agora ao longo da gestão. Tudo isso chama as pessoas para cá, movimenta, e aí eu vou te dizer, talvez o reflexo não seja muito grande na arrecadação do município, mas o simples fato de estar entrando dinheiro para o nosso comércio e essas pessoas poderem estar empregando pessoas, gerando emprego para essas pessoas, já indiretamente interfere até nos índices de saúde, de educação, tudo. Então, é óbvio que é no turismo que a gente tem que investir, tem que focar, muito embora, voltando lá para aquela política velha, tem gente ainda da política velha que pensa que quando você investe no turismo, você é turista. Quando você está investindo no turismo, você está investindo no cara de fora, né? Aquele discurso ultrapassado e que, infelizmente, ainda tem muito eco na população brasileira como um todo, mas que, como eu disse, nós temos que fazer as pessoas entenderem, né, que, especialmente em uma cidade como Guaratuba, que tem toda uma questão de meio ambiente, de sustentabilidade, o nosso caminho mesmo é o investimento no turismo. Recentemente eu estive em Foz do Iguaçu, num festival de turismo lá, Festival das Cataratas, onde nós, Guaratuba, Matinhos, Pontal e Paranaguá, dividimos um stand para mostrar as belezas e as atrações da nossa cidade para aquele público que é muito nosso, porque tem muita gente do Paraná lá, Argentina e Paraguai, né? E estamos marcando o nosso território lá, mostrando as nossas belezas com muito orgulho. As praias mais limpas do país, a nossa infraestrutura hoteleira, a nossa Bahia maravilhosa, né? Então, talvez seja algo de longo prazo, mas no final das contas é onde está o futuro da nossa cidade. Perfeito. A gente está caminhando já para o final, mas eu não posso deixar de perguntar sobre o ano que vem. Temos eleições municipais, com um formato um pouco diferente, sem possibilidade nas coligações proporcionais, está vedado. Você vai para a reeleição? Vou para a reeleição e não posso fazer isso, porque acho que seria até campanha antecipada, tudo. Então, eu diria para você que a minha intenção é disputar a reeleição até como uma forma de avaliar o meu trabalho, né?
Mas ainda está muito cedo, a gente vê que tem muito poucos nomes que se apresentam lá como uma alternativa de oposição ao nosso governo. Eu vejo que a gente acertou muito, eu consegui, estou um pouco mais do que metade do meu mandato e consegui cumprir muito dos meus compromissos de campanha. Agora, com esses investimentos todos em rua, infraestrutura, eu vou chegar muito próximo do 100% daquilo que foi assumido como compromisso de campanha, né? Então, eu vejo a própria oposição até com dificuldade, eles acabam te atacando pessoalmente, na tua família, na tua honra, porque não conseguem criticar o trabalho que a gente está fazendo na prefeitura, né? E aí existem poucos nomes hoje querendo disputar a eleição, mas é óbvio que eu vou estar lá com o meu nome para ser avaliado e chancelado pelos eleitores. Legal, eu agradeço a entrevista. Prefeito, as portas da TV Transamérica do programa Verdade e Expressão estão abertas e com certeza você vai voltar aqui para falar mais